Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora mais um assunto aí da ótica geométrica. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a equação de Hallen, também conhecida como equação dos fabricantes de lentes. E por que tem esse nome? Porque quando você, meu amigo, minha amiga que usa óculos, os caras vão fabricar a lente do óculos que você usa, eles na verdade, não que eles vão fazer essa conta sempre, né? Porque hoje em dia você tem softwares de computadores, né, que fazem isso automaticamente, mas a conta que é feita para fabricar lente é justamente essa. Então, olha só que formulinha bonitinha, gente. Lembra que quero V? V é a vergência da lente. Vergência é aquilo que popularmente a gente chama de grau, tá? A gente já tinha visto que o grau da lente, para você calcular, é só você fazer o quê? O inverso da distância focal, 1 sobre f, tá? Só que esse grau, essa vergência, você pode calcular de que maneira? 1 menos n da lente dividido pelo n do meio, índice da refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que é o R1 e o R2, pessoal? R1 e R2 são os raios dos cortes esféricos que você fez para fabricar a lente. Então lembra, lente esférica, se você não lembra, a gente tem uma aula anterior aí, dá uma olhadinha nas aulas anteriores que falam mais a respeito disso. Para você fabricar uma lente esférica, você tem que cortar o vidro ou acrílico, né? Corte esférico. Então o R1 e o R2 são os raios dos cortes que você tem, tá certo? Bom, gente, o que acontece? Eu diria para vocês que essa matéria que a gente está vendo agora é uma das matérias, entre aspas, aí, mais confusas da física. E eu vou explicar o porquê. Gente, aqui é uma coisa impressionante. Se você pegar aí 5 livros de física, você provavelmente vai achar de 3 a 4 maneiras de se escrever essa equação, tá? E aí vem a pergunta, qual é a melhor maneira? Gente, na verdade, a resposta é muito simples. A melhor maneira é aquela que você guarda. A questão é, qual que é mais fácil de guardar, né? E outra coisa também que não pode acontecer é você, eventualmente, misturar uma com a outra, tá certo? Então você pegar um pedaço de uma com um pedaço da outra, aí não adianta nada. Então você tem que o quê? Ter um jeito seu lá e casar com aquele jeito e ficar com ele. Então eu quero mostrar para vocês um jeito que eu acho que é o jeito melhor de guardar essa equação, que é o seguinte. Então vamos pensar, pessoal. Quando a gente fala de côncavo, para nós, remete mais a coisa positiva ou a coisa negativa? Então, gente, remete a coisa positiva, porque a gente já não estudou espelho côncavo, a gente sabe que para o espelho côncavo, concava, cava, o que acontece? O raio dele é positivo e a distância focal, que é a metade do raio, também é positiva. Vocês preferem decorar mais coisas ou menos coisas? Vocês, meninas, preferem decorar mais ou menos? Estão falando menos aqui, então eu acho que vocês também preferem decorar menos coisas. Então, pessoal, já que a gente já sabe, né, que côncavo para espelho é positivo, caramba, vamos usar a mesma coisa aqui, ó. Então, quando você tem uma face côncava, positivo, tá certo? E da mesma maneira, quando a gente fala de convexo, né, para nós já remete a coisa negativa, porque para o espelho, por exemplo, quando é um espelho convexo, que reflete essa parte, você tem um raio negativo e a distância focal negativa. Então, pô, já que você sabe que é negativo para o convexo, continua valendo. Então, a gente vai seguir essa convenção. Sempre que você tiver uma lente com face, o lado côncavo dela, você considera um raio positivo. E sempre que você tiver a face convexa, você considera um raio negativo. E tem mais uma coisa que eu vou colocar aqui, que é a seguinte. Quando você tem um raio tendendo ao infinito, é porque você tem uma face plana. Bom, na verdade o que faz mais sentido é o contrário, né? Quando você tiver uma face plana, você na equação coloca que o seu raio tende a infinito.
Não sei se você vai lembrar de aulas anteriores, a gente já falou sobre isso. Sempre que você tem uma superfície plana, para nós, o que é um corte plano? É um corte esférico, só que de raio infinito. Porque quando o raio é muito, muito grande, né, dá a impressão que é uma coisa reta. Então, o plano para nós é um raio infinito. Aí você deve estar se perguntando, pô, professor, então eu vou ter que fazer conta com infinito? Não, pelo seguinte, se o raio tende a infinito, quando você pega 1 e divide por uma coisa muito grande, dá uma coisa muito pequenininha. Quando esse r tende a infinito, o 1 sobre r vai tender a zero e vai acabar cancelando, tá certo? Bom, só para encerrar esse assunto, é um assunto que cai muito? Não. E nos padrões de hoje em dia, eu diria para você que para a maioria das provas, pelo menos, ele dá a equação junto. Mas é o seguinte, né, pessoal? Se você nunca viu antes, mesmo ele dando a equação, você olha e fala, bom, e daí? O que eu faço com isso, tá? E eu te convido a assistir aí próximas aulas que a gente vai fazer exercícios de aplicação da equação de Rayleigh. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.